O fundo imobiliário HC-TR11, conhecido como Hectare, vem amargando quedas acentuadas. Nesse mês, o fundo já apresenta uma baixa de 11%. E o mais assustador é que, se a gente olhar o histórico em relação aos últimos 12 meses, o fundo passou de 150 para incríveis R$105. É uma queda de quase 30%. E para quem acompanha o canal, sabe que sim, eu tenho HC-TR11 na carteira. Hoje eu tenho acumulado 47 cotas e, de acordo com a cotação atual de pouco mais de R$105, o meu patrimônio está em 4.960. E é aí que vem um ponto crítico, porque o meu preço médio nesse fundo é de R$125, ou seja, o valor que de fato eu desembolsei foi de R$5.875. E essa relação entre o que o fundo custa hoje versus o que eu investi me dá um belo de um prejuízo de 16%. Em números absolutos, é um prejuízo de quase R$1.000, para ser mais exato, em R$914, pessoal. O HC-TR11 tem seu valor patrimonial por cota de R$120, por isso aqui já vai o meu primeiro alerta: nunca compre um fundo muito acima do seu valor patrimonial. Sabe aquele indicador que eu tanto falo aqui nos meus vídeos, o P sobre VP? Leve ele em consideração aí na tomada de decisões, né? Principalmente em fundos de papel. Assim, o prejuízo pode ser bem menor aí em caso de um tombo. Notem que o meu preço médio está acima do valor patrimonial, ou seja, o meu prejuízo ele podia ser menor, né, se eu comprasse levando em consideração o indicador P sobre VP próximo ou abaixo de 1. Eu assumi esse risco, né, ao comprar com um PVP acima de 1 e me dei mal. Por isso, eu quero que você aprenda com o meu erro. Mas o que me deixa aí mais confortável é isso aí que vocês estão vendo. Esse gráfico representa a distribuição da minha carteira. São 19 fundos e notem que nenhum deles ultrapassa aí a proporção de 10%. Não tem aí uma concentração significativa num fundo A ou num fundo B. Muitos falam que minha carteira é pulverizada, né? Mas a real, pessoal, é que essa é a minha estratégia. Aqui eu tenho fundos aí de praticamente todos os setores e eu me sinto confortável aí com essa quantidade de fundos. E por que eu me sinto confortável mesmo vendo que eu tenho aí um fundo na carteira desabando? Simples, porque esse fundo ele representa aí uma pequena parcela na minha carteira. Ou seja, ele pode virar pó, que eu terei outros fundos aí que vão continuar me gerando renda, né, me pagando aluguel todos os meses. E é por isso que eu sempre bato aqui na mesma tecla sobre a importância da diversificação, pessoal. A gente precisa aí saber gerenciar os nossos riscos, né? O HC-TR11 é um fundo que exige uma atenção redobrada, é um fundo de maior risco devido ao setor de atuação, né? Ligado a dívidas imobiliárias, seja de construção, loteamento e multipropriedades, né? E muitos dos seus devedores são pessoas físicas, pessoal. E aí o risco de inadimplência é muito elevado. São centenas de CRIs no portfólio e o fundo também investe em outros fundos imobiliários, com uma pequena reserva em caixa, né? Conforme a proporção que vocês estão vendo aí na tela. Tendo em vista os riscos envolvidos, o fundo entrega um excelente retorno. É aquela história, né? Quanto mais o investidor se expõe ao risco, mais retorno ele tem, né? O problema é que muitos investidores, principalmente aqueles iniciantes, tomam decisões olhando apenas o quanto que o fundo entrega de dividendos, né? E essa ambição aí logo de início pode ser um problema, pois a pessoa coloca o dinheiro dela, né, e não tem a mínima ideia da onde que vem aquele dividendo elevado. A maioria dos meus fundos imobiliários tem um dividend yield baixo, né, e tem gente que tira até sarro aí da rentabilidade da minha carteira, né? Mas mesmo assim, eu ainda prefiro aí ter fundos seguros, né, com imóveis bem localizados, inquilinos renomados e com dividendos estáveis, né, do que fundos aí que são mais suscetíveis à alta volatilidade. Claro que eu não vou deixar de ter uma grana reservada para esses fundos mais apimentados, né, faz parte do jogo e minha estratégia exige, né, que eu tenha uma parcela deles na carteira, para dar uma equilibrada aí nos rendimentos. Porém, é uma parcela, pessoal, que não vai afetar de forma drástica o meu patrimônio em caso de um provável problema. Eu não vou entrar aqui no mérito de qual a quantidade ideal de fundos imobiliários ter na carteira, né? Até mesmo porque eu não sou nenhum analista financeiro e cada um tem a sua estratégia. Mas vale o alerta, né, pessoal, para que no mínimo monte aí uma carteira com fundos de segmentos diversos, né, para que assim o nosso patrimônio fique menos exposto ao risco. Imagina um camarada, né, que, por exemplo, tem uma carteira distribuída dessa forma, né, com apenas 3 fundos imobiliários, incluindo o bendito do HC-TR11. E essa aqui, com apenas 2 fundos. Que dor de cabeça, né, pessoal? E tem mais aquele fulano que coloca toda a grana em um único ativo. Aí é o fim do mundo, né? Imagina a situação de um camarada que tem todo o dinheiro investido no HC-TR11.
São alguns cuidados aí básicos que a gente deve ter antes de entrar nesse universo dos fundos imobiliários. Muito tem se falado aí dos problemas que o fundo vem enfrentando, né, sobre usar o dinheiro do caixa para não diminuir os dividendos, o número exagerado de emissões de cotas, né, acho que é a 13ª emissão, e também a exposição elevada aí no fundo XBXO11, né, que é a feirinha da madrugada localizada no Brás. A realidade é que, na minha humilde opinião, né, essa queda é muito puxada aí por especulação, né, já que o fundo ele não mudou muito aí do que ele vem oferecendo, né. Eu acho que, diante de tantas opiniões e informações, muitos investidores se deram conta aí do real risco que o fundo oferece e vazaram, né, pularam fora do fundo. Eu estou bem tranquilo aí quanto à minha exposição ao fundo, né, eu não vendi e não pretendo vender as minhas cotas. Quando você coloca aí um dinheiro em determinado ativo ciente da volatilidade que ele pode oferecer, a chance de tomarmos as melhores decisões é bem grande, né? Como, por exemplo, não vender as cotas na baixa. E eu quero saber de você, você que é cotista aí do HCTR11, o que você anda fazendo com suas cotas? Coloca aqui nos comentários. Bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!